Good morning, everyone. I would like to welcome you today and thank you for being present here. I'll give word to the rector of our university, Professor Salvat Trigo. He's going to address you some words to welcome you all in this university. So, hello everyone. So I'm Feliz Gouveia. I'm currently the head of the Faculty of Science and Engineering. I would like to welcome you all. This is an event organized by our students, computer engineering students, and they have done a great effort to gather a panel of interesting speakers for you today. So I hope you'll enjoy and you spend a nice day with us. I would like to acknowledge also the support of the university, Professor Salvat Trigo, all the support given to this event, and I hope that you enjoy and we'll be there for you today if you need something, or if you'd like more information about what we do, about our training, about our students, and overall about our projects. So have a nice day and enjoy the event. Thank you. Good morning. Welcome to University Fernando Pessoa. Because all the talks will be given in English, I'm going to address you some words in Portuguese just to fix the theme, general theme of this hello word. You are going to exchange plenty of messages during the day. Then allow me to address you some Portuguese, some welcome words in Portuguese just to begin to explain to you what means message. Bom dia, muito obrigado por estarem presentes neste encontro. Um encontro que reúne um conjunto de pessoas interessadas em abrir as asas, como diz no subtema da conferência do Hello World, e, como dizia há pouco, algumas palavras em português para fixar alguns conceitos que certamente durante o dia vão perpassar por este auditório. Em primeiro lugar, mensagem. Mensagem, como sabem, e por isso estamos na Universidade de Fernando Pessoa. A Mensagem, como sabe, foi o único livro que Fernando Pessoa organizou para publicar em vida. Fernando Pessoa, como sabem, o patrono da nossa universidade, morreu muito jovem, em 1935, portanto aos 47 anos de idade. E o único livro que ele deixou preparado para publicar tem justamente o título da Mensagem. Só que o título do livro, A Mensagem de Fernando Pessoa, não tem muito a ver com aquilo a que nós vulgarmente designamos por mensagem. Mensagem é um acrónimo que o Fernando Pessoa, muito engenhoso como ele era e muito conhecedor das línguas clássicas, fundiu para, de alguma maneira, fazer uma homenagem a um grande poeta romano, de quem ele era grande admirador e com quem aprendeu também a poetar, o poeta Virgílio, autor de uma célebre obra naquela época destinada a glorificar os heróis que se faziam ao mar e conseguiam ir descobrir outras terras, chamada Eneida, e na obra do Virgílio Eneida encontrou Fernando Pessoa um pedaço de um verso que o inspirou para ele chamar ao seu livro Mensagem. E o pedaço do verso em latim é este: Mens agit molem. Traduzido em português, é a mente que transforma a matéria. E de Mens agit molem fez o Fernando Pessoa o acrónimo Mensagem. Mensagem significa rigorosamente isto: é o espírito que transforma a matéria. E isto permite-me, naturalmente, irmos à causa das coisas. Isto é, irmos, de alguma maneira, recuar um pouco no tempo para, de alguma forma, também compreendermos melhor este tempo em que vivemos, inteiramente dominado, como sabem, pelas tecnologias de informação, sabem isso melhor do que eu, e por esta era digital
em que nós nos encontramos. Foi um longo caminho percorrido de muitas centenas de milhares de anos, iniciado com uma das maiores invenções do ser humano. E a maior invenção que o ser humano fez, desde que se assume como tal, foi o fogo. O fogo é a grande invenção do ser humano. O fogo é uma invenção de paz, mas que o ser humano, maléfico como é, e à medida que vai evoluindo na sua capacidade de processar justamente pelo pensamento a transformação da matéria, transformou o fogo também num instrumento de morte, um instrumento de guerra. A primeira forma que o homem conseguiu encontrar para comunicar e para, de alguma maneira, se projetar ao nível daquilo que é a dimensão da sua própria natureza humana, é de facto o fogo. Porque a invenção do fogo permitiu ao homem duas coisas fundamentais: cozinhar alimentos e, portanto, a partir daí, ultrapassar as debilidades da criatura humana relativamente ao orangotango, seu imediato antecessor, que tinha naturalmente maxilares muito mais fortes, uma dentadura muito mais resistente, para poder comer, mastigar, desde vegetais até carne crua, peixe cru que o homem já comia nessa altura, chamava-se nesse tempo a ictofagia, e vocês hoje chamam uma coisa mais simples, sushi, que era a ictofagia dos homens há muitas centenas de milhares de anos. Naturalmente que os orangotangos, os primates nossos imediatos antepassados, tinham maxilares muito mais fortes e tinham uma dentadura muito mais resistente para poderem, de alguma maneira, com os dentes, cortar as ramagens das árvores, rasgar a carne aos animais e, naturalmente, mastigar também o peixe. O fogo permitiu que ele deixasse de ser animal. Isto é, pudesse, de alguma maneira, configurar na sua evolução natural uma arcada dentária muito menos resistente e uma dentição muito mais próxima daquilo que é, evidentemente, a dentição que nós hoje temos de criaturas humanas. Mas necessitava, para isso, de um apoio fundamental para poder alimentar-se. E, evidentemente, o fogo é esse apoio essencial. Primeira forma, primeira finalidade do fogo é, evidentemente, permitir ao homem cozinhar alimentos. E depois, transformar a matéria. Portanto, o fogo é um meio, como sabem, de transformação da matéria, não só porque permite tornar flexível estruturas ou materiais rígidos, como permite, naturalmente, transformar matéria, podendo soldar matérias que sejam compatíveis, podendo, digamos, levar ao desenvolvimento de obras já com um acrescento fundamental do espírito humano. Mas permitiu também uma coisa fundamental, que foi a primeira forma de comunicação à distância. A primeira forma que o homem encontrou uma tribo para comunicar com outra tribo, uma clã para comunicar com outra clã, foi através do fumo. E o fumo é, naturalmente, um elemento essencial da primitiva comunicação à distância entre as criaturas humanas. A evolução dá-se depois do fumo ao tambor e do tambor ao satélite. Estas são as grandes épocas de evolução daquilo que nós hoje chamamos de tecnologias de comunicação e de informação. Começam com o fumo, prosseguem com os tambores e dos tambores chegam aos satélites. E tudo isto tendo um elemento comum, que é o ar. O ar é o meio fundamental para que nós possamos comunicar e viver. Por isso é que nós dizemos comunicar é preciso, porque viver é preciso. E como sabem, a forma através da qual nós chegamos à vida e com a qual os nossos pais se preocupam é que a criança, mal saia do ventre materno, consiga dar um grito e consiga respirar. Ou seja, começou a viver. Quando sai da vida, significa que deu o último suspiro. Portanto, ficou sem ar. Tiraram-lhe o ar. O ar é, de facto, o grande elemento da natureza, através da qual nós realizamos toda a nossa evolução como criaturas humanas. E através da qual nós projetamos as ondas de variedíssima natureza, curtas ou longas, hertzianas ou não, através das quais nós conseguimos projetar-nos à distância, procurando reduzir o tempo de chegar a destinos longínquos, porque as distâncias continuam as mesmas,
o que o espírito humano tem vindo a conquistar nos últimos séculos é reduzir o tempo de percorrer as distâncias, porque as distâncias são exatamente as mesmas. Daqui a Moscou é exatamente a mesma distância hoje que era há 300 anos atrás, só que chega-se muito mais depressa a Moscou hoje do que se chegava há 300 anos atrás. É a mesma distância, reduzindo o tempo de a percorrer. E, portanto, aprender a gerir o tempo, conquistando distâncias pelo encurtamento de tempo, é, como sabem, a grande utopia humana. A utopia que a mitologia grega antiga nos permite compreender através do chamado mito do Ícaro, que entendeu que precisava de chegar à contemplação do Sol, que naquela altura considerado como criatura divina, o mais rápido que fosse possível, e sabia que para isso teria que arranjar umas asas. E o Ícaro arranjou, como sabem, umas asas de cera para voar até à contemplação do Sol. E o Sol, que é, como sabem, a fonte do fogo, a fonte da energia, neste caso do fogo propriamente dita, queimou-lhe as asas, por serem de material que não era resistente, como nada é resistente ao fogo, como sabem. E, portanto, ainda que nós possamos, por vezes, pensar que há materiais ignífugos, mas o fogo, tudo, consegue transformar, e o Sol também, derretendo as asas ao Ícaro, obrigou, ou levou a ele, cair no fundo do mar e transformar-se num grande rochedo que até hoje continua a ser o grande responsável pela habitação das sereias, ou seja, dos sons estranhos que nós ouvimos das profundezas do mar. É o Ícaro ainda a chorar até hoje a sua ousadia de querer chegar à contemplação de Deus. Isto para dizer que o homem tem que perceber que há limites. E esses limites não são apenas limites de natureza física, são também limites de natureza ética e, portanto, limites de natureza moral. E a ciência, em que a evolução da humanidade tem sido muito acelerada nos últimos tempos, tem que perceber que há fronteiras para a ciência também. Ou seja, há fronteiras para o homem se conter dentro dos seus limites como criatura humana, respeitando naturalmente aquilo que é mais importante, que é a natureza. Sempre que o homem desrespeitou a natureza, perdeu. E desta vez vai perder também. Se continuar a forçar excessivamente a utilização dos elementos da natureza. Porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós temos, tudo o que nós conquistamos na vida são elementos que pertencem à mãe natureza, que pertencem à natureza, que é o nosso ambiente próprio de viver e que nós temos naturalmente que respeitar. Quer na forma como procuramos consumi-los, procuramos gastá-los, quer exatamente na forma como respeitamos o seu próprio meio ambiente. E por isso mesmo, a natureza não tem, a não ser em situações muito pontuais, transgenias. Portanto, sempre que o homem, através da ciência, entre aspas, se dedica fundamentalmente à transgenia, ou seja, à fusão de sexos que são infundíveis, isso se chama a transgenia, sempre que se fundem sexos infundíveis, chega-se à esterilidade. E, portanto, a natureza vinga-se nessa altura. Por isso, nada na natureza é transgénico, a não ser por acidentes que podem acontecer, por interposição dos astros nas leis da própria natureza. Isto para lhes dizer que as tecnologias da informação trouxeram um mundo novo para vocês todos, que são dessa geração. Eu pertenço à geração anterior ao clique, ou ainda sou da geração do pensamento, ou seja, em que nós pensávamos e procurávamos naturalmente dar um contributo positivo com um pensamento positivo para transformar o que necessitávamos em conquistas, em avanços da nossa própria qualidade de vida. Vocês vivem hoje em um tempo excessivamente acelerado, terrivelmente acelerado. E as distâncias que são percorridas cada vez em menos tempo, naturalmente que exigem uma enorme expertise, uma enorme qualidade do condutor, do veículo que faz com que se percorram distâncias que são exatamente as mesmas que eram no início, em que nós conhecemos o planeta, mas fazemos de uma forma excessivamente acelerada. E é boa ainda aquela célebre frase da nossa própria civilização judeu-cristã, que por vezes é preciso parar para pensar. E a aceleração que o mundo registra hoje não lhe permite parar para pensar. E, portanto, as pessoas não pensam, entram na rotina e vão, naturalmente, para os Instagrams, para os Facebooks e para outras redes ditas sociais que se tornaram hoje fontes de autenticação da existência.
dizem vocês, na vossa geração, que hoje quem não estiver nas redes sociais não existe. Portanto, eu não existo. Todavia, como dizia o Descartes, eu penso. E, obviamente, como eu sou muito cartesiano, sou muito mais adepto do princípio cartesiano do penso, logo existe, do que do princípio, que é o vosso, eu mostro-me, portanto eu existo. Obviamente que eu sou da geração em que nós temos como um mecanismo de travão dos nossos próprios limites, ou daquilo que são as nossas pulsões para os limites, um mecanismo de travão que se chama vergonha. E a vergonha, só para vocês perceberem como às vezes o excesso de mostragem é extremamente prejudicial. Vergonha é uma palavra que vem do latim, que tem dois elementos, vir, cônia. Vir, cônia. Vir é, como se diz em latim, o pénis. Cônia é, como se diz em latim, o órgão sexual feminino. Está a ver? Vir, cônia. O mais importante é nós escondermos o elemento masculino e o elemento feminino. Quando o homem percebeu que era preciso escondê-los, não andar com eles à mostra, como andava antigamente, começou a criar ainda mais dimensão de profundidade humana. Começou a ter vergonha. E a vergonha é um dos travões mais importantes que nós temos para a relação com os outros. Quando nós tiramos esse travão, deixa de haver esse travão da vergonha na relação com os outros, nós tudo mostramos, filmando cenas de intimidade para pôr no Instagram, para pôr no Facebook, mostrando tudo. Aí começamos a voltar outra vez ao tempo dos primatas, nossos antepassados, que esses não precisavam de esconder nada, porque não tinham vergonha. Vergonha é uma dimensão superior do espírito, coisa que os animais não têm. Portanto, eu continuo a ser um cartesiano, como Descartes enunciava o princípio do cogito ergo sum, eu sou do cogito ergo sum. Portanto, não tenho, obviamente, essa dimensão da vitrina em que todos hoje querem estar. A minha palavra final, agradecendo o convite da organização para estar aqui presente e desejando que o dia de hoje seja muito proveitoso, justamente no maior conhecimento e reconhecimento da importância que têm estas novas tecnologias para facilitar-nos a vida e, certamente, para nos permitir resolver problemas com menos esforço e, portanto, com maior capacidade de não forçarmos a nossa dimensão física. O que eu quero dizer é que, certamente, vocês, depois, no final do dia, vão sentir-se muito mais sintonizados com este tempo que eu respeito muito, mas deixem-me só dizer-lhes do qual tenho muito medo. E, portanto, como o medo é uma dimensão essencial também da nossa própria humanidade, dimensão essa que é selada pela vergonha, eu vou continuar a ter medo e a ter vergonha. Não quer dizer que vocês sejam uns desavergonhados e que não tenham medo. Quer dizer, simplesmente, que, tal como na vida, tudo tem limites e assim como o sal é fundamental para temperar a comida, quando se coloca sal a mais, cria-se hipertensos e, portanto, cria-se pessoas que começam a ter descontrole na sua própria vida. Muito obrigado, boa sorte para a jornada do Hello World. Agradecer naturalmente ao Rafael, que é o grande motor desde o princípio destas jornadas, com os respectivos professores da Engenharia Informática, designadamente o professor Nuno Ribeiro, o professor Feliz Gouveia, como diretor da faculdade, o professor Borges Gouveia, está aí o professor Cristóvão e outros, não é? Eu espero, naturalmente, que nós consigamos sempre utilizar aquilo que a ciência nos traz do mais importante que tem na vida, sendo certo que a ciência não é em si própria uma substância, é apenas um método de pensar e de analisar. Muito obrigado.